Olá, tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui, que bom tê-lo aqui conosco novamente. O tempo. O tempo é uma coisa muito interessante. Existe o tempo medido e existe o tempo sentido. O tempo medido convencionalmente, aquele que olhamos no relógio, no aparelho de celular, aquele que percebemos ele quando olhamos o calendário, a sigla que representa o dia da semana, o dia do mês, o mês em si, o nosso calendário anual, esse é o tempo medido. Interessante que o tempo medido ele é igual para todos nós, não é? Todos nós estamos vivenciando neste momento o mesmo dia, a mesma data e o mesmo horário. Mas e o tempo sentido? Porque se o tempo é igual e linear para todos nós, por que será que alguns de nós ficam com aquela percepção de que o dia passou voando, ou o mês, o ano passou e nós nem notamos? E em dados momentos, dependendo da situação que estamos vivenciando, parece que o tempo está se arrastando. Parece que alguns dias são uma eternidade, algumas horas. Então, será que o tempo real que passa, ele é o tempo marcado, o tempo contabilizado ou o tempo vivenciado na particularidade de cada um de nós? Quando começamos a refletir sobre isso, talvez começamos a perceber de que de repente o tempo não é algo linear. Da forma com que aprendemos e nos acostumamos a vivenciar. Isso, conforme a idade vai passando e a maturidade vai chegando, talvez isso comece a se tornar algo visível para você. Porque começamos a notar que, de repente, não é o tempo que passa. Talvez começamos a ter um entendimento de que somos nós que passamos pelo tempo. Isso é muito profundo, bastante interessante, e é uma questão de sensação particular de cada um. E há uma diferença muito grande nisto. Porque quando começamos a analisar isso e tentar vivenciar isso na prática, começamos a perceber em que tempo estamos vivendo. E aí começamos a entrar numa questão que trata-se da presença. O quanto estamos presentes neste momento. Porque o agora, ele é uma eternidade. E o quanto estamos presentes realmente e conscientes na eternidade do agora. É comum nos pegarmos durante o dia ou durante os nossos dias divagando sem perceber que estamos passando pelo tempo? Porque surgem pensamentos em nossa mente e do nada começamos a construir, a imaginar situações que sequer existem. Vem à nossa mente um pensamento sobre algo determinado e então construímos nela uma narrativa como se fosse um filme, aonde esse nosso pensamento ele cria corpo e aí geramos automaticamente, inconscientemente, sem perceber, uma história toda, com começo, com meio e com fim, de algo que pode vir a acontecer lá na frente. E do nada nos percebemos que estamos vivenciando essa história no momento presente em nossa mente, sentindo em nossos sentimentos, e é algo que não existe, é só da nossa mente.
E nestes instantes estamos vivenciando o quê? Qual parte do tempo? Aquela lá do futuro, que ainda não é. Ou nos perdemos em pensamentos de algo que já foi, em lembranças, em recordações, em algo como foi ou como deixou de ser, como nós deveríamos ter agido em algum momento, ou que não deveríamos ter feito algo, ter agido daquela forma, ou e se tivesse sido deste jeito, ou se tivesse sido daquele outro. De novo, nos perdemos neste caso na passagem pelo tempo e estamos vivendo algo que já foi. E a presença e a consciência do agora, onde ficam isso? Talvez com o tempo começamos a perceber de que às vezes algumas semanas ou um mês passaram e quase não guardamos nenhuma lembrança dentro de nós sobre esse período, lembrança significativa. É como se não tivéssemos vivido este período. E, no entanto, guardamos e temos claro em nossa mente, na nossa lembrança e no nosso sentimento, momentos curtos, mas que foram importantes, de um abraço, de uma conversa salutar, de um encontro em família, de uma refeição compartilhada, de um show em que estivemos, de um momento em que sentamos ou deitamos e paramos para assistir um filme que gostaríamos muito de assistir naquele momento, com alguém de nossa importância ao nosso lado, e aquilo fica gravado em nós. A nossa mente, o nosso cérebro físico tem essas particularidades. Ele não registra aquilo que ele vê, aquilo que os nossos sentidos sentem, se não tiver significado para nós naquele momento. Ele registra o que nós sentimos, não simplesmente o que nós vivenciamos. Ele registra aquilo que nós sentimos que tem algum significado de importância para nós. E aí ele registra. Então, quando olhamos para trás no tempo, temos em nós guardadas essas lembranças desses momentos. E todo o resto para onde foi? É como se não estivéssemos vivido. Pare um pouco e me diga o que você fez durante todos os dias do ano anterior. Isso não está latente em nós, isso não está evidente no nosso consciente. Agora pare um pouco e pense sobre o mesmo período de um ano anterior, aquilo que você consegue se lembrar. E aí você vai ver que o que você vai se lembrar foram de momentos que a gente pode cunhar de importantes, que foram importantes para você. E o restante do tempo? Talvez começamos a perceber, devagarinho, sem saltos bruscos, de uma forma muito sutil, que o tempo ele é relacionado à importância que nós damos àquele momento conscientemente. Daí o estado de presença. E quando começamos a exercitar o estado de presença a todos os momentos, nos tornamos, paulatinamente, de forma sutil novamente. Porque isso acontece gradualmente. Nos tornamos mais observadores. Naturalmente mais observadores. Observadores de tudo. Quando exercitamos a nossa presença no momento de agora, no que estamos vivenciando na prática, com presença, começamos a perceber coisas que antes eram imperceptíveis. Começamos a perceber olhares, gestos, situações do cotidiano, peculiaridades de outras pessoas.
belezas na natureza, começamos a perceber sentimentos que chegam em nós e afloram, dependendo da ocasião. Começamos a perceber os pensamentos que chegam à nossa mente e se esvão e passam. Porque percebemos que estes pensamentos geralmente não estão no agora que eu estou vivenciando. Eles estão em um tempo futuro, numa projeção, ou em um tempo passado, em uma lembrança. E se nós não nos atenharmos a eles e simplesmente exercitarmos o agora, a consciência deste momento, vamos perceber que eles passam. Mas de costume o que a gente faz? A gente alimenta esse pensamento e vai construindo uma narrativa, uma história. Começamos aos poucos, devagar, a perceber outras questões. A partir do momento que de forma suave vamos nos tornando mais perceptíveis daquilo que há ao nosso entorno, no presente momento, no estado do agora, estando com presença e consciência, e começamos a perceber os nossos sentimentos conforme eles chegam, eles afloram e passam. Começamos a perceber os nossos pensamentos que chegam, fluem e passam. Entramos num estágio, talvez, de começarmos a também observarmos nós mesmos em nossa vida. Isso, num primeiro momento, pode soar estranho ou algo difícil. Não é tão difícil. É algo que vem suavemente fluindo conforme exercitamos o nosso estado de presença e consciência no eterno momento do agora. Naturalmente chegamos ao ponto de começarmos a nos perceber no grande palco do teatro da vida. A nos percebermos como um personagem que está vivenciando aquela obra. Uma riqueza disso é, talvez, começarmos a observar em nós nossas atitudes, nossa falta de atitude, nossos sentimentos, nossos pensamentos, tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano, começarmos a observar em nós como realmente somos. De que forma lidamos com as situações. E aí talvez começamos a perceber também que possivelmente não é o mundo que muda, ou as situações que mudam, ou as pessoas que mudam. É a nossa forma de percebê-los. É a nossa forma de perceber e significar cada coisa que nós vivenciamos. E então, começamos a trabalhar a nossa forma de percepção sobre as coisas e o externo também começa a mudar. Isso é como quando conhecemos uma família. Mudamos para uma residência e conhecemos a família do vizinho. Num primeiro momento, vemos, talvez vamos dar um exemplo assim hipotético, que a família do vizinho é muito organizada, que existe uma felicidade muito bonita ali, que eu vejo o esposo dando beijinho na esposa, as crianças brincando, o cuidado com o jardim. Só que vai passando o tempo. E aí vamos convivendo mais de perto com essa família dos nossos vizinhos e vamos começando a perceber algumas peculiaridades.
talvez de que existem muitos conflitos internos ali, de que existem situações desagradáveis que eles vivenciam, de que às vezes estão em guerra as crianças, e de que aquele que cuida do jardim cuida na base da briga, do grito. É só um exemplo. O que mudou? Foi aquela família que mudou? Ou foi a minha percepção sobre ela ao longo do tempo? Por que eu estou usando esse exemplo? Para falar sobre o nosso estado de percepção, as nossas percepções conforme exercitamos o nosso estado de presença. Viver com o pensamento e o sentimento no futuro, ou no passado, naquilo que já foi, nos tira do estado de presença. E não viver com presença no agora é não registrar a passagem do tempo e não viver conforme o tempo passa. Ou não perceber que, na verdade, não é o tempo que passa. Somos nós que passamos por ele. Exercitar a presença e o entendimento da importância do tempo do agora é esticar o máximo possível a eternidade deste momento. Em momentos agradáveis, em momentos de felicidade, de satisfação, de harmonia, de paz, exercitar a presença faz com que possamos dar o devido valor a estes momentos que estamos vivendo. Em momentos de mais dificuldade, em momento em que estamos vivenciando problemas, angústias, exercitar o estado de presença é sair do centro desta adversidade e observar o que está ocorrendo conosco dentro daquele ambiente que nos cerca, naquele momento. De que forma estamos reagindo, o que estamos sentindo, o porquê estamos sentindo, o que estamos pensando e por que estamos pensando isso. Viver o tempo de forma que não lá na frente nem lá atrás, mas sim a eternidade do agora, não é ser descompromissado, não é ter projetos para o futuro, não é fazer coisas com o intuito de chegar em algum lugar lá na frente, não é ser irresponsável, não é isso. Mas é, por exemplo, se estou realizando um curso, uma preparação, algo para lá na frente eu ter a minha formação e fazer aquilo que eu tenho vontade, viver com estado de presença é cultivar a consciência deste momento durante toda essa jornada. Porque o que vai me tornar preparado para exercer aquela atividade ao qual eu estou buscando não é o ato de formar-se e pegar o diploma. Eu estarei preparado para exercer lá por conta de toda a jornada que me leva até lá. Preciso vivenciar a jornada com presença. E aí talvez poder valorar mais o meu próprio esforço durante a jornada. Uma vez que eu vivencio esta jornada, pensando só lá na frente, na chegada daquele ponto, aquele momento, eu estou naturalmente, inconscientemente, desvalorizando todas as minhas pequenas conquistas durante a jornada. O dia que eu tive que deixar de participar de um evento para estudar,
isso se torna um martírio. E eu não valorizo isso dentro de mim. Eu acabo guardando na minha memória e no meu sentimento somente a questão do desagrado de não poder ter me divertido. E a minha força, a minha resiliência e a minha capacidade e o meu foco de ter aberto mão de algo mais agradável para me dedicar aos estudos. Isso tem valor. E para que eu possa valorizar isso em mim, e isso me tornar mais forte, mais consciente de mim mesmo, das minhas capacidades, e eu mesmo me nutrir de um retorno gostoso, que é a valorização deste ato, eu preciso estar presente nisto que eu estou fazendo. Isto é só um exemplo. Por quê? Porque naturalmente nós nos pegamos esperando a conclusão do curso lá na frente para que eu faça o que eu quero fazer, quando eu conseguir adquirir a minha casa, quando eu conseguir me formar, quando a minha saúde melhorar, quando eu me casar, quando eu tiver aquele trabalho que eu estou buscando, quando o meu salário for maior, melhor, quando os meus filhos estiverem com tal idade. Estamos sempre postergando algo para quando os detalhes da vida estiverem mais adequados àquilo que a gente quer fazer. Só que enquanto estamos projetando lá na frente, a vida está acontecendo no agora. Eternizar momentos, ressignificar momentos ou dar significado a momentos dentro de nós, valorar aquilo que somos, o que fazemos e o que a vida nos proporciona todos os dias, a todos os momentos, é necessário para isso exercitarmos a questão da presença. Em que momento? No agora. O tempo não está passando. Nós estamos passando por ele e nós é que estamos dando importância ou não, maior significado ou não, maior valor ou não, a cada instante, de cada momento, durante a nossa jornada. Reflita sobre isso aí, com a sua realidade, e pense um pouquinho. Você está vivendo agora? Você está presente nisso que você está fazendo? Na forma com que você está trilhando a sua jornada? Ou você está buscando algo que não tem? Ou tentando reparar algo que já foi? Ou trancado, acondicionado por algo que já aconteceu? Que valor você está dando para o tempo pelo qual você está fluindo? Quanto tempo você ainda tem? Quanto tempo nós temos? Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Que idade você tem? Ou melhor, a pergunta é, quantos anos você tem? A pergunta da pegadinha. Eu não sei quantos anos eu tenho. Eu sei quantos anos eu já passei por eles, que seria a minha idade. Agora, quantos anos eu ainda tenho, ou quantos anos eu tenho efetivamente, eu não sei. Porque o tempo que eu tenho é o agora. É só este momento. Aquilo que ficou para trás eu não tenho mais. Já passou. E o que virá lá na frente, eu nem sei se vou participar. Nenhum de nós sabe. Fique com estas reflexões. Reflita sobre o tempo. O que significa o tempo para você? Reflita sobre se você está vivenciando o agora. Como está o seu estado de presença em cada situação da sua vida, naquele momento? Como estão os pensamentos que chegam a você? As divagações?
os sentimentos que te surgem. Reflita sobre isso. E se achar necessário, se achar adequado, faça os movimentos para os ajustes necessários que se afinizem com você, que ressoem com a sua verdade, para que você viva não só um pouco melhor, com mais entendimento daquilo que acontece à sua volta e dentro de você mesmo, mas para que você valorize o tempo que você está vivenciando, as dádivas que você tem neste momento. E lá na frente, talvez, quando você fizer essa reflexão de novo, você tenha muito mais melhores memórias do que você tem hoje. Gratidão. Inscreva-se no canal se ressoar com você. Fiquem com Deus e até a próxima.